Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Estou aqui trazendo uma notícia de primeira mão para vocês. Saiu a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Acabou de sair a lei e eu estou trazendo a notícia em primeira mão para vocês. Antes de tudo, seja muito bem-vindo e se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative as notificações. E sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Para tudo que você está fazendo agora, tá? Preste atenção nesse documento que nós estamos colocando no ar. Tá aí a lista de sancionados, tá? Pode abrir. Pode abrir. Esse é o documento. Faz o seguinte, Brenda. Baixa aí, tá lá, Alexandre de Moraes, tá? Alexandre de Moraes está na lista da OFAC. Por favor, pega o link. O link tem no teu browser, dá para jogar a tradução para facilitar também para a nossa audiência, tá? Então, enquanto você faz isso aí, a gente espera e eu quero aqui já devolver a palavra para o Márcio, porque nós estamos dando aqui em primeira mão, urgente, tá? Breaking news, coloca também na tarja, assim que possível. O Alexandre de Moraes acaba de ser incluído na lista de sanções, de sancionados, tá? De indivíduos estrangeiros sancionados pelo governo americano, com todas as consequências que isso traz, tá? Então pode subir, tá aí o nome do Alexandre de Moraes. Aqui você pode ver, ó, lista de cidadãos especialmente designados e pessoas bloqueadas, tá? Em todas as outras listas de sanções administradas pelo escritório que é responsável por administrar essas sanções, tá? Então tá aí. Aí tem uma série de informações, tá? Associadas aqui às sanções, tá? De reportagem. Então, por favor, Márcio, explica para a nossa audiência o que significa a inclusão do Alexandre de Moraes na lista de sanções da OFAC. Agora, Cláudio, a barra começa a subir, né? A gente está vendo que realmente o governo Trump está tomando atitudes claras em relação ao Brasil, em relação agora ao STF, ao Alexandre de Moraes, e essas sanções criam limitações muito graves e muito sérias, financeiras, em relação às contas, em relação a uma série de coisas envolvendo o ministro do Supremo brasileiro. E não deixa de ser, eu acho, que uma vergonha a gente ter um ministro da Suprema Corte que esteja sendo sancionado pelo governo americano. A gente está falando de um governo plenamente democrático, de um país que tem instituições que funcionam de forma independente, e essas instituições, elas estão trabalhando e estão criando restrições. Mas eu acho que a Júlia é uma pessoa que consegue comentar mais aprofundadamente e melhor esse assunto, né, Júlia? Pois é, né? O dia chegou, Márcio, chegou Cláudio, muitas pessoas... Deixa eu trazer, saiu também, por favor, Brenda, coloca na tela, desculpa te cortar, Júlia, mas eu vou te trazer mais informações também urgentes aqui, informações em primeira mão, por favor, coloca aí. Tá aqui ele também designado na Magnitsky, tá? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes acaba de ser incluído na lista de cidadãos sancionados pela Lei Global Magnitsky, tá? Pode aí, abre aí, depois coloca o print, tá? O seguinte indivíduo está adicionado aí, Alexandre de Moraes, tá ao contrário, de Moraes Alexandre, uma questão técnica aqui, com a identificação dele, o número do passaporte e também dados pessoais, data de nascimento, etc. e tal. Então, está decretada a Magnitsky contra Alexandre de Moraes, pode mudar a tarja, está decretada neste momento a Magnitsky contra Alexandre de Moraes. O governo americano acaba de incluir o ministro do STF na Lei Global Magnitsky. Júlia, pode comentar, que eu vou direto aqui com a minha equipe de reportagem. Bom, a Lei Magnitsky, ela surgiu em decorrência de um assassinato que aconteceu na Rússia. Sergei Magnitsky foi um preso na Rússia, um preso político, um jornalista que fazia denúncias de corrupção dentro do governo russo. E lá ele morreu. Antes de morrer, ele foi submetido à tortura.
a práticas desumanas. E se alguém é sancionado dentro do contexto dessa lei, que foi publicada no governo ainda de Barack Obama, um democrata, portanto, bem diferente desse contexto hoje em que nós temos Donald Trump, um conservador do Partido Republicano, mostra que a profundeza do significado dessa lei é que precisa ser compreendido neste momento. Não se trata de uma perseguição do governo americano contra uma pessoa brasileira, contra uma autoridade brasileira, mas significa o reconhecimento de que aqui no Brasil é praticado abuso, direitos humanos são invadidos, são desrespeitados. Aqui no Brasil há preso político, há condenações arbitrárias. E se isso a gente denuncia aqui há muitos meses, há muitos anos, gente, finalmente um outro país reconhece. E o reconhecimento, a aplicação da Lei Magnitsky traz uma repercussão incrível para o sancionado, que é o ministro Alexandre de Moraes. E a expectativa de que outras pessoas fossem poupadas parece realmente ser real. Neste momento, apenas o ministro Alexandre de Moraes foi incluído dentro da Lei Magnitsky. Outras autoridades, não. O que não significa que elas futuramente não sejam sancionadas. Mas o que fica claro é que sim, Alexandre de Moraes é reconhecido pelo governo americano e, consequentemente, pelos outros países com os quais Estados Unidos gozam de relações diplomáticas, relações comerciais. O ministro Alexandre de Moraes é reconhecido como uma pessoa que desrespeita os direitos humanos. E ele, de fato, desrespeita direitos humanos quando colocou mais de 600 pessoas dentro do processo do 8 de janeiro. Uma invasão. Pessoas invadiram o Congresso, estão sendo processadas e muitas já condenadas. Insensível. Não liberou esse preso e ele acabou falecendo. Assim como diversos outros presos hoje estão sofrendo muito, pagando por um preço de um crime que não cometeram. Então esse é um primeiro passo. É uma vergonha para o judiciário brasileiro ter o ministro Alexandre de Moraes dentro da sua corte. E se ele já estava começando a ser isolado, eu tenho certeza que daqui para frente os outros ministros serão sábios e saberão fazer o devido isolamento que ele precisa passar. Claro, o impeachment dele, tão necessário e tão urgente, só poderá ser decretado pelo Senado Federal. E que a Lei Magnitsky também sirva de recado para os nossos senadores, que estão sendo omissos, bastante omissos. Fica o recado para o senador Davi Alcolumbre, para que paute um dos diversos pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes que estão ali no Senado Federal. Então hoje, gente, é um grande dia para o Brasil. É um dia em que um ditador que usurpou da sua função jurídica, que contaminou com a sua ideologia política a prática do direito no Brasil. É um dia que marca. E eu espero mesmo que marque uma mudança profunda institucional no Brasil. Deixa eu ouvir a Carol Esponza. A gente já subiu no nosso site, por favor, Brenda, pega aí a manchete do site com todos os detalhes também. Eu já vou chamar a Carol Esponza, coloca no site aí a aplicação da Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Já está no nosso site, claudiodantas.com.br, estamos também distribuindo em todos os nossos canais, já temos nas redes sociais essa mesma informação, demos aqui em primeira mão e quem nos acompanha obteve essa informação aqui, inclusive a antecipação dela. Nós, há poucos minutos, dizíamos que ela estava para sair. E está aí, ela é oficial agora no site do Departamento de Estado americano, já o nome de Alexandre de Moraes integrando a lista de sancionados do escritório responsável pela aplicação e monitoramento dessas sanções, o OFAC, e também na lista especial da Lei Global Magnitsky. Carol Esponza.
Cláudio, vamos lá. As sanções da Magnitsky, a gente estava esperando que saísse até antes dessa imposição de tarifa, né? E a Magnitsky passa por diversos departamentos dos Estados Unidos, né? Não é só a perda de visto, mas o congelamento de bens, essa proibição de ter conta em banco. Essas sanções OFAC, ela é do departamento exatamente do controle de ativos dos Estados Unidos. O que eu estou tentando entender é porque não são só essas sanções que vão ser aplicadas dentro da Magnitsky, tem mais sanção. Até onde eu entendi que a Magnitsky tem as sanções dela e esse departamento, que vai depois, agora ela precisa ir para o DOJ, o Departamento de Justiça, para ter sanção criminal. Isso é só sanção comercial, hoje são os bens do Alexandre de Moraes, bens que ele tiver nos Estados Unidos, que ficam congelados, e tudo aquilo que a gente vem falando aqui já há um tempo, proibição de qualquer relação com empresas americanas, né? Os bancos, se algum banco permitir que o Alexandre de Moraes tenha conta, os bancos sofrem as sanções, quer dizer, as empresas americanas, de novo, gente, porque isso é muito importante, porque o que está sendo falado na imprensa, né, e o que quando a gente pega, inclusive, pesquisa de opinião, o governo vem tentando impor essa narrativa de quebra de soberania, e as pessoas estão achando que essas sanções têm algum efeito prático, né, tem alguma relação aqui dentro do Brasil, que empresas brasileiras precisam se responder a isso aqui. Não é isso, mas de fato, todas as empresas de cartão de crédito, as bandeiras de cartão de crédito são americanas. Você tem bandeira chinesa? Tem, mas quero ver você pegar um cartão Xing Ling e fazer compra aí no mercadinho da esquina. Ele simplesmente não é aceito. Então não é assim que as coisas funcionam. O que o Alexandre de Moraes, neste momento, está impedido de qualquer relação comercial com empresas americanas e o congelamento dos seus bens nos Estados Unidos. Mas ainda tem outras sanções, aí passa pelo Departamento de Justiça, que são sanções criminais, né? A gente teve aqui essa semana, né, o Martin, que é o advogado da Rumble, da Trump Media, que está pedindo mais sanções contra Alexandre de Moraes, que ele responde, aí tem que entender se é civil, criminalmente, o quanto ele vai responder em relação a tudo isso nos Estados Unidos, mas essas primeiras sanções ao FAC são só aquelas que a gente já vem falando desde o início em relação ao congelamento de bens. E aí precisa puxar aqui na Magnitsky para ver quais mais vêm. A diferença. As sanções OFAC são sanções que são aplicadas contra empresas, indivíduos estrangeiros que são considerados uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes, ele é considerado agora pela Casa Branca uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, com todas as consequências que virão desta aplicação das sanções OFAC e da lista especial da Magnitsky, que também prevê bloqueio de bens, bloqueio de transações bancárias, o isolamento do indivíduo em relação ao comércio global, a transações globais. Alexandre de Moraes, não poderá ter conta bancária, nem e-mail de empresas que tenham algum tipo de relacionamento, de conexão com os Estados Unidos, com o mercado americano, com a economia americana. Isso significa que bancos que têm operações e transações com o mercado americano, com a economia americana, e praticamente todos estão integrados ao sistema americano, inclusive através do sistema de transações internacional do SWIFT, todos eles, direto ou indiretamente, são alcançados por essas sanções. Então, o Alexandre de Moraes ele fica bloqueado, ele fica proibido de ter e-mail de servidor, de qualquer um dessas big techs, né, que hoje elas dominam, né, todas as nossas comunicações. Ele fica proibido de ter conta em bancos que tenham qualquer tipo de operação de transação, que praticamente todos os bancos que nós temos no Brasil, e ele fica proibido de ter cartão de crédito, por exemplo. Muita gente hoje, nessa semana, a gente até trouxe aqui na semana passada a história do cartão de crédito chinês, do Union Pay, né? O Union Pay, ele é um cartão chinês, né? Mas ele também transaciona com outras operadoras que transacionam com cartões americanos. Então, indiretamente, ele também acaba sendo alcançado por isso. Então, assim, é uma decisão inédita, é um fato inédito, ele é resultado de um processo de deterioração
da justiça brasileira, do Estado democrático de direito, os abusos, o arbítrio, o abuso de autoridade em relação a tudo que o Alexandre de Moraes vem fazendo com inquéritos políticos, com o AI-5 do Moraes, que inclusive coincidentemente nasceu no dia do AI-5, lá em 13 de dezembro de 1968, Alexandre de Moraes nasceu no dia do AI-5. Para quem gosta aí de olhar as coisas com algum tipo de projeção fora aí do dia a dia, né? Se há algo que, né, se há destino ou qualquer coisa que o valha, o fato é que há uma coincidência enorme, né? O Alexandre de Moraes nasceu no dia do AI-5 e ele é responsável hoje por aplicar o AI-5 da democracia, o AI-5 aplicado no dia no ano de 2019 com a instauração pelo Dias Toffoli, do inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, que a gente sabe que não tem nada a ver com fake news. Esse inquérito está aberto até hoje. Esse inquérito tem sido utilizado contra tudo e todos. Inclusive, os primeiros investigados desse inquérito foram auditores fiscais, integrantes da Receita Federal, servidores da Receita Federal, que ousaram investigar pessoas politicamente expostas, né, que ousaram verificar inconsistências financeiras de transações dessas autoridades e foram punidos, sumariamente punidos, incluídos nessas investigações, né, um deles, inclusive, morreu na pandemia, um desses auditores, e a partir desta instauração desse inquérito, nós tivemos um regime sendo instituído aos poucos. Nós tivemos o arbítrio sendo cometido todos os dias ao longo desses 6 anos. É isso aí, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo. Saibam que o Alexandre de Moraes recebeu o que ele já estava merecendo. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.